Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão número 133 do Enem de 2018. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem é a estratégia começar de baixo para cima. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são. Então a gente vai ter que olhar no enunciado sobre uma troca de aro, uma troca de roda, e depois pensar em duas consequências. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Então a gente vai trocar as rodas do carro por rodas maiores. E por conta desse aumento no diâmetro da roda, quais consequências a gente vai ter? Nas alternativas, a gente fala de centro de massa, estabilidade do veículo e sobre a velocidade indicada pelo velocímetro. Bora atrás da alternativa correta? Olha só, eu coloquei uma imagem aqui na tela para representar o nosso carrinho saindo de fábrica. Então, todo original ali com as suas rodas aro 15. O vendedor sugere a troca dessas rodas por rodas com um diâmetro maior, aro 17 polegadas. Então, o cliente vai lá, topa dar essa tunada no carro, e agora o carro tem rodas aro 17. Aqui do lado, a figurinha do depois, é o antes e depois do nosso automóvel. As rodas tinham um diâmetro de 15 polegadas, agora o diâmetro é maior, de 17 polegadas. Beleza? Você percebeu a diferença entre o antes e o depois? Não só no tamanho da roda, mas na posição da carroceria do carro. O carro deu uma subida, né? Porque as rodas são maiores. E por conta dessa subida que o carro deu, o centro de massa do carro subiu junto. Ele vai se elevar. E aqui a gente vai dar um passo para trás. O que é centro de massa? Centro de massa é aquele ponto no qual a gente pode considerar que toda a massa do corpinho está concentrada. Como se a gente fosse capaz de compactar todo o corpinho e compactar num único ponto, e naquele ponto toda a massa estaria concentrada. Quando a gente fala, por exemplo, de sólidos homogêneos, o centro de massa coincide com o centro geométrico. Então, por exemplo, num cubinho, o centro de massa é o centro do cubo. Traça as diagonais do cubo, aquela intersecção ali no miolo do cubo vai ser o centro de massa dele. O carro não é uma estrutura homogênea, mas nesse exercício a gente pode tratar o carro como se fosse um corpo homogêneo para facilitar o nosso entendimento. Imagina, por exemplo, que o carro ele é uma caixa, um paralelepípedo reto retângulo. O centro de massa da caixa vai estar no miolo, no centro da caixa, em algum lugar por aqui. Então, inicialmente, o nosso centro de massa do veículo ele está em algum lugar nessa posição aqui, CM, centro de massa. E quando a gente troca por rodas maiores, desconsiderando a mudança na massa das rodas, a gente vai ter uma elevação do centro de massa. O centro de massa que antes estava ali, agora ele está aqui, ó. Repara comigo no antes e depois. O centro de massa estava aqui e agora ele subiu. Então já sabemos que o centro de massa vai se elevar. Qualquer alternativa que não fale isso já pode ser descartada. A gente joga fora letra B, letra D e ficamos entre A, C e E, ok? Na sequência, o exercício comenta se essa elevação no centro de massa vai deixar o carro mais estável ou mais instável. Vamos pensar nisso agora? Para te ajudar com essa resposta, vamos pensar num experimento bem simples que você consegue fazer aí do outro lado da tela. Pega a sua borracha e posiciona ela sobre a mesa de dois jeitos diferentes. Num primeiro momento, a borracha deitada sobre a mesa. E num segundo momento, a borracha em pé sobre a mesa. O que essas duas situações têm de diferente? A posição do centro de massa. Considerando a borracha como um corpo homogêneo, o centro de massa coincide com o centro geométrico. Vai estar bem na meiuca da borracha. Então o centro de massa está aqui nessa situação e o centro de massa está aqui mais para o alto, mais elevado nessa segunda situação. Aí você pega o seu dedo e empurra lateralmente a borracha nessas duas situações. Em qual delas é mais fácil você virar, tombar a borracha? Garanto para você que na primeira situação é mais difícil de você conseguir virar a borracha, enquanto na segunda situação esse tombamento acontece mais fácil. Isso tem a ver com a elevação do centro de massa.
que deixa o corpinho mais instável, mais fácil de ser tombado. E se você está sem uma borracha do outro lado, a gente pode ver juntos. Eu separei o material aqui para você. Olha a minha borracha aqui, ó, deitadinha sobre a minha superfície horizontal. Se eu tentar aqui, ó, é difícil de virar essa borracha quando ela está deitada. Eu tenho que me concentrar muito para conseguir virar. Agora, com a borracha em pé, não tem nem graça, né? Pronto, virei. Isso está explicado porque o centro de massa está mais elevado. E com o centro de massa mais elevado, o nosso corpinho fica mais instável. Com isso, a gente tem uma parte da nossa resposta. E, na verdade, essa parte já é suficiente para a gente chegar na alternativa correta. Porque na letra C fala que a elevação do centro de massa torna o veículo mais estável. A mesma coisa que aparece na letra E. Somente na letra A elevação do centro de massa está associada com uma maior instabilidade do veículo. Sendo assim, por eliminação, a gente já chegou na letra A como nossa alternativa correta. Só que, para a gente seguir com paz de espírito, vamos entender esse finalzinho da letra A? A segunda consequência, a troca das rodas, vai provocar o aumento da velocidade do automóvel em relação à velocidade indicada no velocímetro. A gente vai entender o que isso quer dizer. A gente vai ter que fazer uma análise aqui olhando para a parte mecânica, para o funcionamento do automóvel. E para isso eu trouxe uma imagem para facilitar a nossa visualização. Bom, a gente tem aqui o painel de um carro, e nesse painel eu vou destacar dois medidores importantes. Nós temos aqui o velocímetro, é a parte que indica a velocidade do veículo. E aí você usa para se guiar, para não levar multa, respeitar o limite de velocidade, por aí vai. Nós também temos aqui do lado o tacômetro do automóvel. O tacômetro, ele mede o número de rotações de giro do eixo do motor. Se a gente está falando de rotações por tempo, isso aqui é um medidor de frequência. Tanto que aqui você vai ver, ó, vezes 1000 R por minuto. Isso aqui quer dizer vezes 1000 RPM. Quando o ponteiro, por exemplo, ele está aqui, ele está indicando uma taxa de giro, uma frequência de 2 vezes 1000, 2000 RPM. Então aqui do lado a gente tem um medidor da frequência do giro do eixo do motor do carro. Ok? Bom, tacômetro e velocímetro. Esses dois medidores, eles funcionam de jeitos diferentes. Sabe por quê? Porque o tacômetro, que mede essa frequência, ele mede algo que está de fato acontecendo no carro. O carro sente o eixo do motor girar. E a partir dessa quantidade de giros, eu faço esse ponteirinho aqui subir para a indicação correta. Então, essa determinação da frequência é algo sentido pelo veículo. Bem, vamos marcar isso daqui? Essa frequência ela é sentida durante o funcionamento do automóvel. Ela é sentida pelo automóvel. Enquanto que a velocidade, que está sendo medida pelo velocímetro, ela não é sentida pelo carro. Não tem nada ali no funcionamento do carro que indique qual vai ser o valor da velocidade do carro. Essa velocidade ela é determinada através de contas. Como assim? Um carro sabe a taxa de giro do eixo do seu motor. Eu estou girando a 2000 rotações por minuto. E ele sabe como que essa frequência, esse movimento circular vai ser transmitido até a roda. A gente tem ali várias sequências de transmissão de movimento circular. No final das contas, ele sabe qual vai ser a velocidade da roda a partir desses cálculos de transmite para um, transmite para outro, transmite para outro. Então, para chegar nessa indicação da velocidade e o ponteiro aparecer no lugar certo, a gente tem uma série de cálculos. A velocidade ela é calculada pelo automóvel. E aí sim, ela aparece ali no velocímetro. Ok? Uma das coisas que influencia no cálculo dessa velocidade é o raio das rodas do veículo. Então, para a gente sair daqui e vir para cá, o raio das rodas entra na jogada. Beleza? É uma informação que o carro, quando saiu de fábrica, ele sabe, né? As minhas rodas são essas, esse é o raio. Pego a minha taxa de giros do eixo do motor, faço um monte de conta e meto o valor da velocidade no velocímetro. Beleza? Aqui, só para facilitar a nossa análise, vamos considerar o seguinte. Quando o eixo do motor completa uma volta,
as rodas do carro também completam uma volta. Então ele faz assim: quando o meu eixo completa uma volta, eu sei que as minhas rodas completaram uma volta. O carro vai ter percorrido uma certa distância, um ΔS, eu divido pelo ΔT e coloco no painel. Então, para uma volta no meu eixo, uma volta das rodas, um certo valor de velocidade. E se a gente considerar as rodas originais do carro, que são as rodas Aro 15, com diâmetro menor, quando elas completarem uma volta, qual que vai ser a distância percorrida pelo carro? Bom, se eu tenho aqui um pneu e esse pneu vai dar uma volta, a distância que o carro vai se deslocar corresponde ao comprimento da circunferência do pneu. Quando esse pneu aqui ele completar uma volta, essa distância percorrida aqui é o comprimento da circunferência do pneu, 2πr. Como se a gente tivesse vindo aqui, ó, passado uma tesoura no pneu e esticado a borracha na pista. Essa distância aqui, ela vale 2πr. Então, para as rodas originais, uma volta no eixo do motor, uma volta nas rodas. O carro percorre essa distância num certo tempo e a velocidade aparece aqui no velocímetro. Só que trocaram a roda do carro. Colocaram uma roda maior. E ninguém avisou o carro sobre isso. O carro estava calculando a velocidade do jeito que ele sempre fez, com as rodas que ele saiu da fábrica. Se a gente vem aqui e coloca um pneu maior, então a gente sai de aro 15 e vai para aro 17, quando o eixo do motor completar uma volta e a roda completar uma volta, a distância percorrida pelo carro não é mais essa daqui, né? A distância percorrida pelo carro agora é o comprimento dessa nova circunferência, 2π raio novo. E como o raio novo é maior que o raio antigo, nós vamos ter um aumento na distância percorrida pelo carro. Então o carro ingênuo fica assim: quando meu eixo completa uma volta, a roda completa uma volta, percorre um certo tanto, joga um valor de velocidade. Só que o carro está percorrendo um tanto muito maior. Isso não foi avisado para o carro. Então a velocidade que vai aparecer no velocímetro é uma velocidade equivocada. Não é a velocidade real do carro. Porque se o carro está andando mais no mesmo intervalo de tempo, ele está com uma velocidade maior. Então, enquanto o velocímetro está marcando, sei lá, 60 km por hora, o carro, na verdade, está andando a 70, 80 km por hora por conta dessa diferença no raio das rodas. E assim, essa troca das rodas por um diâmetro maior vai provocar essa divergência. A velocidade do veículo vai ser maior que a velocidade indicada pelo velocímetro, o que completa a nossa alternativa A e deixa ela como nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!